Você se aventurou na selva em busca de autoconhecimento, parabéns. Infelizmente, você se encontrou perdido, sozinho e à mercê dos elementos. O que te levou até aqui não é mais importante. A única coisa que importa agora é voltar para casa vivo e inteiro. Felizmente, você tem todo o conhecimento necessário para sobreviver e perseverar. Não, prosperar ao ar livre. É impossível que todos aqueles conselhos populares nas redes sociais estejam errados, não é? Sou Stu, este é o Debunked, e estamos aqui para separar verdade de mitos e fatos de concepções erradas. Se você está perdido na selva, uma das preocupações mais imediatas é a de sustento. Nossos fluidos estão cobertos, e felizmente você veio preparado com alguns doces energéticos e barras de chocolate na sua mochila. Ideal para um cenário de sobrevivência, certo? Chocolate ou açúcar é o melhor alimento para sobrevivência. Bem, não exatamente. Obviamente, qualquer alimento é melhor do que nenhum. Para ser justo, existem alguns benefícios reais para a sobrevivência com chocolate e outros lanches açucarados. Eles geralmente são bem embalados e duram muito tempo, desde que não derretam. Infelizmente, chocolates e doces só vão te sustentar até certo ponto em uma real situação de sobrevivência. O açúcar no chocolate ou em outros doces é um carboidrato simples que seu corpo metaboliza rapidamente, elevando rapidamente a glicemia para um impulso imediato de energia. No entanto, exagerar nesses lanches açucarados significa que seu corpo responde a esse grande aumento de açúcar no sangue, produzindo mais insulina, o que rapidamente diminui seu nível de açúcar no sangue. Essa queda subsequente é experimentada como uma queda de açúcar. A intensidade da queda depende da sensibilidade do seu corpo às mudanças nos níveis de açúcar no sangue, da frequência de refeições ricas em açúcar e se você tem condições que afetam seus níveis glicêmicos. Isso pode levar a decisões equivocadas e deixá-lo mais perdido do que no início. Certamente não é bom em uma situação de sobrevivência quando você precisa estar lúcido. Além disso, o açúcar basicamente fornecerá apenas rajadas curtas de energia. Isso vai ser um problema se sua aventura de sobrevivência durar mais do que alguns dias. Para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis em movimento, o que manterá sua energia por mais tempo sem falhas, você pode querer reconsiderar as rações feitas inteiramente de barras de chocolate e jujubas. Ao contrário dos açúcares, outros combustíveis corporais como proteínas e gorduras insaturadas saudáveis levam mais tempo para serem metabolizados e quebrados pelo corpo, resultando em uma liberação de energia menos extrema e mais lenta ao longo de um período maior. De modo geral, uma dieta equilibrada com refeições menores e mais frequentes pode ajudar a prevenir a queda de açúcar no sangue. É por isso que os caminhantes costumam levar consigo algo chamado mix de trilha, um lanche prático geralmente composto por granola, nozes e frutas secas. As frutas secas oferecem um impulso rápido de energia devido aos açúcares simples. Já a granola de baixo carboidrato e as nozes, ricas em proteínas e gorduras insaturadas, proporcionam uma liberação de energia mais lenta e sustentada. Outro bom lanche para a natureza é a carne seca na forma de jerky ou biltong. Essas carnes completamente desidratadas estão prontas para comer, repletas de proteínas e permanecem comestíveis por meses a fio sem refrigeração. Que surpresa! Você achou um saco de mix de frutas secas e carne seca escondidos em um bolso lateral. Que conveniente, não? Enquanto você mastiga seus suprimentos de comida serendipitosos, você se depara com outro potencial perigo na selva, um rio. Com uma direção vaga em mente, você decide que o rio deve ser atravessado e sem pontes próximas ou vazios na selva para balançar entre eles, você começa a selecionar o melhor ponto para atravessar. O bom senso sugeriria que a seção mais estreita de um rio é o ponto de travessia ideal, permitindo que você atravesse com o menor número de passos. Você deve atravessar um rio em seu ponto mais estreito. Pense novamente. Embora as seções mais estreitas de um rio possam parecer a rota mais fácil e rápida através de um rio, elas podem realmente ser algumas das áreas mais perigosas para entrar, e tudo se deve às propriedades físicas dos líquidos em fluxo, um reino da física conhecido como dinâmica dos fluidos. Quando um líquido em fluxo é concentrado através de uma área de seção transversal menor, é forçado a se mover mais rápido, produzindo uma corrente mais forte. Para entender como isso funciona, podemos usar esta equação. O volume total de água que o rio descarrega por segundo não muda. Então, no ponto em que a área de seção transversal do rio diminui, a velocidade tem que aumentar.
Isso, por sua vez, pode frequentemente resultar em água mais profunda, pois o rio de movimento rápido desgasta o leito do rio mais rapidamente do que um mais lento. Assim, os pontos mais estreitos de um rio geralmente contêm água mais rápida e profunda, que pode te arrastar mais facilmente do que você imagina. Portanto, não se sinta tentado a pular em rios onde eles são mais estreitos. Em geral, você deve realmente procurar atravessar na seção mais larga, por várias boas razões. Em contraste com a água que flui através de uma área estreita e restrita, a água que consegue se espalhar e dispersar é consequentemente mais rasa e lenta, e portanto muito menos poderosa. As chances de você ser levado pela correnteza são muito menores. E mesmo que você caia, a água mais rasa não pode te levar ou te manter sob a superfície. Além disso, a água rasa oferece uma visão mais clara do leito do rio, auxiliando na navegação em superfícies irregulares e evitando rochas ou troncos submersos que podem estar ocultos em águas mais profundas. Se o rio se dividir em vários canais, separados por bancos de areia ou pequenas ilhas, você pode se agarrar a eles, tanto melhor. Enquanto estamos nisso, aqui estão algumas dicas extras para atravessar rios. Evite atravessar nas curvas do rio, pois a força da correnteza não será consistente ao longo de sua extensão. Nunca atravesse a montante de corredeiras ou cachoeiras próximas. Se você for levado pela correnteza aqui, pode acabar passando por elas. Lembre-se sempre, se não encontrar um local seguro para atravessar, não atravesse. Nossos vídeos levam cerca de 300 horas de design, animação e edição para serem possíveis. Antes de animar, há a fase de pesquisa e escrita, seguida pela edição do roteiro e criação do storyboard. E antes disso, eu passo um bom tempo criando as ideias e garantindo que elas sejam um tópico viável. Basicamente, leva muito tempo para criar o conteúdo que fazemos. E embora tenhamos tido vários sucessos virais no passado, o canal não teve muita exposição nos últimos anos. Você pode pensar que sempre conseguimos patrocinadores para nossos vídeos. Isso é verdade. Mas mesmo com essa renda, não podemos continuar fazendo como estamos. Lançamos as assinaturas do nosso canal no YouTube. Se você aprecia nosso conteúdo e quer ver a continuação das nossas animações educativas e divertidas, esta é a oportunidade de apoiar nosso trabalho. Ao se tornar um membro, você terá acesso a prévias dos próximos episódios e poderá ver o que entra na produção dos vídeos. Como apoiador leal, você receberá distintivos de lealdade desenhados pelo Debunked, que melhoram com o tempo de apoio, além de emojis personalizados para mostrar que faz parte da equipe de curiosos, é um debunker dedicado, ou um membro da equipe de sonhos do Debunked. Lançamos nossa loja de mercadorias, onde membros receberão desconto exclusivo. Se você aprecia o Debunked e nossos vídeos, considere se juntar a nós. Vamos retornar ao nosso herói Stick e ver como ele está indo. Seguramente do outro lado do rio, você continua sua jornada pela selva enquanto o sol começa a se pôr. Eventualmente, você percebe que vai ter que se estabelecer em algum momento e precisa encontrar um lugar para montar acampamento mais cedo do que tarde. Este lugar parece bom o suficiente para passar a noite. Mas eu pensei... Uma clareira na floresta é o local ideal para montar acampamento. Você claramente não considerou o primeiro dos 4 depois. O quê? Eu te ouço perguntar. Vento, água, madeira e criadores de viúvas. Verifique se o seu local oferece proteção contra o vento. Embora clareiras na floresta possam parecer uma escolha idílica para um acampamento à luz de um dia quente e seco, um local que está ao ar livre deixará você exposto a mudanças nas condições climáticas. Procure abrigo em uma área densamente florestada em uma elevação mais baixa. Mesmo no verão, a exposição ao vento e à chuva pode resultar em hipotermia. A seguir está a necessidade vital à água. Certifique-se de que seu acampamento esteja a uma distância a pé de uma fonte de água doce, mas não tão perto a ponto de correr o risco de inundação ou de abafar quaisquer ruídos que você possa precisar ouvir, como socorristas chamando. Atravessamos o rio, então deixarei você julgar a proximidade. Árvores mortas em pé, ou criadoras de viúvas, assim chamadas porque galhos ou árvores inteiras podem cair inesperadamente e colocar um fim rápido ao seu cenário de sobrevivência. Portanto, avalie seu ambiente e certifique-se de que não está montando acampamento sob qualquer madeira morta em pé. Madeira! Evite madeiras que possam cair, mas você precisará de muita madeira caída por perto para construir seu melhor abrigo, já que está sem uma tenda.
Com a noite chegando, você desejará construir uma fogueira aconchegante para se manter aquecido e protegido da natureza noturna. Com medo do que poderia estar te observando faminto através das árvores, você conclui que uma grande fogueira vai afugentar qualquer predador em potencial, esperando você baixar a guarda. Fazer uma fogueira manterá os predadores longe. Bem, talvez, mas também talvez não. As fogueiras são uma forma de tentar afastar a vida selvagem curiosa, mas como em muitos conselhos de sobrevivência na natureza, a realidade é mais complexa. Diversos animais são conhecidos por terem um medo geral de fogo, fazendo das fogueiras um método eficaz de repeli-los. Essas espécies incluem ratos, gambás, pequenos felinos selvagens e muitas variedades de canídeos, como coiotes, lobos e cães selvagens. Esses animais evitam o fogo principalmente quando estão sozinhos, enfraquecidos ou doentes. Em contraste, os ursos são naturalmente curiosos e inquisitivos, e como onívoros oportunistas, os ursos que se aproximam dos acampamentos humanos geralmente estão apenas procurando algo para vasculhar. Pequenos incêndios geralmente não são suficientes para assustá-los. De fato, ursos que estão acostumados a encontrar humanos podem muito bem ter percebido que muitas vezes carregamos comida conosco, e podem até ser encorajados pela visão e som de uma fogueira crepitante. Não só isso, mas animais de sangue frio como lagartos, cobras e outros répteis podem ser atraídos pelo calor de uma fogueira, então fique atento para qualquer coisa escamosa que você possa ver rondando por aí. Então, quando você estiver acampando à noite, lembre-se de que uma fogueira pode repelir algumas espécies, mas atrair outras, e que na maioria das vezes o que esses bichinhos curiosos estão procurando é comida, seja essa comida a sua ou você mesmo. Com isso em mente, lembre-se sempre de guardar os alimentos em recipientes herméticos e manter qualquer lixo relacionado a alimentos em sacos à prova de odor até que você possa descartá-lo adequadamente. Muitos animais também são atraídos pelo cheiro de xixi e cocô, então tente fazer suas necessidades longe de onde você planeja dormir. Por último, se possível, traga spray de pimenta e ou uma pequena buzina de ar ou um apito para espantar as feras famintas. Sentindo-se confiante de que tudo está sob controle, você se deita para dormir. Você tenta relaxar e dormir um pouco, seus olhos estão pesados, você ouve um farfalhar não muito longe, sem se mover, você espreita na escuridão para ver uma grande sombra fofa, se movendo em sua direção. Oh não, parece que esqueci que houve uma adição à nossa lista de sobrevivência. Um quinto W, vida selvagem. Se você sabe que está em território de ursos, geralmente é recomendado montar acampamento em campo aberto para dar uma linha de visão clara de qualquer urso que se aproxime, e para evitar que um tropece em seu acampamento. Não importa, estamos aqui e sabemos que o melhor é fingir de morto. Finja de morto se um urso te atacar. Bem, vamos ver agora. Fingir de morto é frequentemente sugerido como conselho para sobreviver a um ataque de urso, mas a realidade é que os ursos atacam ou avançam em humanos por uma variedade de razões, e o que você deve fazer em tal encontro depende de vários fatores diferentes. É importante lembrar que a vasta maioria dos ataques de ursos a humanos ocorre quando os ursos são assustados ou surpreendidos, especialmente quando estão com filhotes ou estão defendendo uma carcaça. Então, geralmente é uma boa ideia fazer barulho enquanto estiver em território de ursos. Na maioria dos casos, eles simplesmente se afastarão. Se você sabe que vai entrar em território de ursos, o spray de urso é essencial. Assim como o spray de pimenta, o spray de urso é um pequeno recipiente aerossol que contém uma solução de capsicum concentrado, o químico encontrado em pimentas que torna a comida picante. É mais potente e tem maior alcance que o spray de pimenta. Um estudo de 2008 no Alasca descobriu que o spray de urso interrompeu o comportamento indesejável dos ursos 92%, das vezes quando usado em ursos marrons, 90% para ursos negros e 100% para ursos polares. Revelou-se também que em encontros de curta distância com ursos, onde o spray de urso foi usado, 98% das pessoas escaparam ilesas. Em comparação, um estudo do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos da América revelou que pessoas que tentaram usar armas para se defender contra ursos acabaram feridas em cerca de 50% dos casos. Se você encontrar um urso e não tiver spray de urso, fingir de morto pode ser o conselho certo. Pode ser. O conselho sobre se deve ou não fingir de morto depende de qual das 8 espécies de ursos existentes você encontrou. Ao contrário dos primos onívoros, o panda gigante e o urso de óculos são principalmente herbívoros, e os ataques a humanos são praticamente zero.
No caso de um confronto com qualquer outro tipo de urso, o melhor conselho é primeiro manter a calma e resistir à vontade de correr. Correr pode ser visto como comportamento de presa e fazer o urso perseguir você. Os ursos às vezes realizam investidas falsas, que envolvem correr em sua direção apenas para parar e desviar antes de fazer contato. Novamente, resista ao impulso de correr e mantenha-se firme no seu lugar. Mantenha qualquer mochila nas costas e tente se fazer parecer o maior possível. Também é uma boa ideia falar, pois os ruídos humanos geralmente indicam que você não é a comida habitual deles. Se o urso não for embora, recue lentamente sem desviar o olhar ou fazer contato visual direto. No caso de um ataque real de ursos pardos ou grizzly, ursos polares, ursos solares ou ursos preguiçosos, o conselho geral é realmente fingir de morto, caindo no chão e assumindo a posição fetal, enquanto cobre seu rosto e pescoço com os braços. Essas espécies de ursos geralmente estão apenas tentando neutralizar uma ameaça percebida. Se sentirem que você não vai atacá-los, provavelmente irão embora. Se fizerem isso, continue fingindo de morto por alguns minutos até ter certeza de que o urso foi embora. Lute de volta apenas se o ataque persistir. Infelizmente, o mesmo conselho não se aplica a ursos negros. Esta variedade de urso não vai parar de atacar você se você fingir de morto, então não adianta tentar. Se um urso negro avançar e atacar, sua melhor opção é gritar, berrar e lutar com tudo o que você tem. Socos e chutes no rosto e no nariz são ideais, e se for possível, utilize galhos e pedras como armas. Viva! Embora um pouco pior pelo desgaste, suas medidas anti-urso funcionaram. Enquanto o urso se afasta de você, você se limpa e agradece aos céus que seu conhecimento de sobrevivência na selva é baseado em fatos, não em ficção. Hora de celebrar com um chocolate. Se você estiver perdido, o melhor é ficar parado, sinalizar por ajuda e conservar recursos. Quando pessoas desaparecem, a busca sempre parte do último local conhecido. Então, vagar sem rumo pode te deixar ainda mais perdido e só vai tornar mais difícil para os socorristas te localizarem. Além disso, se você estiver perdido com outras pessoas, é crucial permanecerem juntos. O clássico refrão "vamos nos separar" que você vê nos filmes é tão estúpido e inseguro quanto sempre pareceu. Se você se separar e não conseguir encontrar o caminho de volta, basicamente se perdeu 2 vezes. Perdido para o grupo e para possíveis resgatadores. Por último, por mais difícil e talvez contra-intuitivo que pareça, tente ao máximo manter a calma e relaxar. Você não quer entrar em pânico e tomar decisões sem sentido e irracionais em circunstâncias potencialmente muito sérias. E, no pior dos casos, ter um ataque de pânico completo no meio do nada também seria bastante inútil. Tenho certeza que você concorda. Então vamos revisar. Alimentos açucarados são melhores do que nada, mas carboidratos mais complexos são melhores em uma situação de sobrevivência. Atravesse rios onde eles são rasos. Mesmo que sejam largos, fogos podem afastar alguns predadores, mas também podem atrair outros, e lembre-se de conhecer seus ursos e carregar spray de urso com você o tempo todo. Aí vem a equipe de resgate. Obrigado por assistir. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se associar ao canal. Confira também nossa prateleira de mercadorias. Fique seguro e curioso, e nos vemos na próxima vez.